Meus irmãos, mais uma vez, desejo saudar a todos os nossos irmãos e amigos que estão neste momento nos assistindo com a paz do Senhor. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem, de uma forma dedicada, de uma forma muito especial, cooperado para que esse trabalho que tem sido feito, esses cultos online, tenha chegado nas casas dos nossos irmãos que não estão podendo vir ao templo e receber uma palavra de Deus nos seus lares. Então, quero louvar a Deus pela vida de todos, os dirigentes, evangelista Berenaldo, evangelista Mozart, os nossos irmãos aqui, que cuidam dessa parte do som, nosso irmão Estevão, nosso irmão Paulinho, e o Stefano também, que está contribuindo e fazendo essa obra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, José Rodrigues, sua família, que também tem nos dado a sua valiosa cooperação. Eu quero, nesse momento, ler uma palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, e o versículo de número 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de golfe, farás comprimentos na arca e a betumarás por dentro, por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há na terra. Para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Meus amados irmãos, essa passagem bíblica, o relato do dilúvio, quando Deus anuncia para Noé o dilúvio, essa história é uma história bastante conhecida na Bíblia, bastante conhecida pelos irmãos, pelas pessoas não evangélicas. Existem até quadros que ilustram os quadros que tinham uma arca, um modelo bem antigo, um homem com uma barba branca e os animais. Muita gente teve esse quadro, ou tem, a minha avó mesmo tinha. E Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmitir para todos que nos ouvem nessa noite. Glória a Deus. Todos conhecem essa história. Noé, louvado seja o nome do Senhor, descendente de Sete, filho de Sete, que é filho de Adão. Noé é conhecido na Bíblia como um homem de fé, porque creu na palavra de Deus, foi um pregoeiro da justiça, e Noé anunciou para a geração da sua época o dilúvio, que Deus tinha mandado construir uma arca, barco muito grande, como você queira entender, conhecido como arca, na palavra do Senhor. E Noé creu nessa palavra e obedeceu a Deus em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E como todos conhecem a história, Deus destruiu toda aquela geração
com um dilúvio, ou seja, uma inundação de água geral em toda a terra. A água, ela veio e devastou tudo, com exceção de Noé, que tinha obedecido os mandamentos de Deus, tinha obedecido a voz de Deus, que ficou guardado na arca com a sua família, juntamente com os animais. Quando nós ouvimos falar da arca, quando nós ouvimos falar do dilúvio, que Deus exterminou todo ser vivente, às vezes para alguns pode soar como um Deus duro demais, ou como um Deus que não usou de misericórdia. Mas quando você vai ler a história bíblica narrada no livro do Gênesis, você vai observar, que aquela geração foi uma geração, acredito eu, que a mais abençoada por Deus. Eles tinham saúde, eles tinham alimento, eles tinham longevidade. Quando você vai analisar da forma cronológica, as pessoas viviam muito. Adão, por exemplo, o primeiro homem, viveu 930 anos. E os seus descendentes, 912, 7, 905, Enos, Cainã, 910, Jared, 962, e assim sucessivamente. Então, nós observamos aqui o amor de Deus, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Deus criou os animais, criou tudo, mas para que o homem governasse sobre ele. Aí fica aquela indagação, porque Deus exterminou toda aquela geração da época de Noé. Quando nós vamos olhar a Bíblia, meus irmãos, nós encontramos alguns indícios, alguns precedentes sobre o dilúvio que entristeceu a Deus. E o primeiro que nós encontramos é a maldade do homem. Vejamos no capítulo 4 de Gênesis e o versículo de número 23, uma das causas porque Deus trouxe o dilúvio. E disse, capítulo 4, versículo 23, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, e vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Observe como viviam aqueles homens, como eles entristeciam a Deus, como eles tão rapidamente esqueceram de Deus. E aqui esse homem, por nome Lameque, descendente de Adão, ele vem falar com as suas mulheres como se gabar, se vangloriar porque tinha matado duas pessoas. E tem mais. No capítulo 6, e o versículo 11 e o 12, nos diz assim a palavra de Deus. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então nós vemos aqui, irmãos e amigos que nos ouvem nessa noite, a causa, uma das causas, um dos precedentes que antecedeu o dilúvio foi a maldade do homem, a violência, a falta de amor, principalmente porque deram as costas para Deus. E Deus ficou triste. Deus ficou triste. O segundo precedente, a segunda causa porque Deus trouxe o dilúvio, foi porque eles não quiseram agradar a Deus e seguir o exemplo de Enoque. Porque, irmãos e amigos que nos ouvem, naquela época, tinha pessoa assim, que adorava a Deus, que invocava o nome do Senhor.
Vamos ver na Bíblia, no capítulo 5, e versículo 22 e 24 diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. 23. E foram todos os dias de Enoque 365 dias. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Ou seja, em meio àquela geração perversa, tinha homens que pregavam a palavra de Deus, até mesmo antes de Noé. Porque aqui a Bíblia ela enfatiza que Enoque andava com Deus. Então, uma pessoa que anda com Deus, ele tem uma conduta diferente, ele tem uma conduta justa, tem uma conduta exemplar, ele procura agradar a Deus, servir a Deus. Então, por onde ele passava, dava testemunho. As pessoas estavam envolvidas no pecado, na depravação moral, na depravação espiritual. Mas aqui a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então veja que a segunda causa, o segundo precedente de Deus ter trazido o dilúvio, foi porque eles não quiseram agradar a Deus, servir a Deus, a andar com Deus. Eles preferiram viver ao seu bel prazer, nas farras dessa vida, nas ilusões, em tudo que você pode imaginar, na prostituição, na bebedeira, distante de Deus. E se você que não é evangélico está assistindo, eu já quero aqui deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Dê meia volta, se arrependa, procura te consertar com Deus, porque Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. A terceira causa que eu encontro aqui na palavra de Deus, ao estudar essa palavra e trazer essa palavra nessa noite, a terceira causa é que aquela geração, a terceira causa dela ter sofrido aquele dilúvio, ter perdido as suas vidas, a terceira causa é porque eles ignoraram a mensagem de Deus, a palavra de Deus pregada por Noé. Se não, vejamos em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 5, nos diz assim a palavra de Deus: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Louvado seja Deus. Então, observe que Deus, através de Noé, ele deu várias e várias oportunidades, porque quando Deus se entristeceu com a humanidade naquela época, segundo o registro bíblico, Deus ainda deu 120 anos para que ele se arrependesse, além dos seus 700, além dos seus 800 anos de vida que Deus lhes tinha lhe dado. Então eu vejo aqui o Deus longânimo, um Deus amoroso, um Deus que não desiste dos seus filhos. Eu quero dizer, se você está mergulhado no pecado, se você está mergulhado nas drogas, seja qual for a sua situação espiritual, quero dizer nessa noite que Deus te ama e que há sim esperança para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, e pessoas que nos ouvem, que essas 3 causas que eu vi aqui, para sermos breve no nosso tempo, na nossa fala, essas 3 causas entristeceu a Deus. Deus chama Noé agora, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus, olhou para Noé, bendito seja o nome do Senhor, e Noé achou graça para com Deus. Ou seja,
Noé era temente a Deus. Não era que Noé fosse perfeito. Não era que Noé não fosse um pecador. Jamais, porque todos pecaram. Só em Jesus Cristo que não houve pecado. Mas porque Noé era temente a Deus, porque Noé andava na contramão da humanidade naquela época. Noé andava com Deus. Noé buscava Deus. Por isso Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus chega para Noé e diz: Noé, o fim de toda a carne é vinda perante minha face, porque a terra está cheia de violência e de pecado, e eis que desfarei com a terra. Aí Deus agora dá uma ordem para Noé, para que Noé construa uma arca. Segundo as medidas bíblicas, esse barco, essa arca, ela media 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e quase 14 metros de altura. E Deus deu ordem para que Noé construísse. Aleluia. E a Bíblia diz que que Noé guardou a palavra de Deus e fez conforme tudo que o Senhor ordenara. Bendito seja o nome do Senhor. Conforme tudo que Deus ordenou. Noé construiu a arca. E aquele imenso barco, sem a tecnologia que nós temos hoje, e sem recurso físico, porque os que acreditaram na mensagem de Deus, observe, irmãos, os que acreditaram na mensagem de Deus só foi a esposa de Noé, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Nós entendemos que muitos primos de Noé, irmãos, familiares, até eles próprios, que ouviram Noé anunciar, duvidaram. Mas Noé obedeceu a voz de Deus. E Noé começa a construir uma arca, com certeza muito distante de mar. Isso, para os incrédulos, aí é que aumentava a incredulidade em Deus. Mas Noé construiu a arca todos os dias, anos e mais anos. Imagine a dedicação, o esforço. Noé indo lá na mata, trazendo madeira, aquele peso, aquele suor, as pessoas zombando, e ele confiando, ele crendo na promessa de Deus. Então, Noé, por muitos anos, ele constrói a arca para a sua salvação, como Deus tinha dito. E ao findar a arca, Deus agora, a humanidade daquela época, aquela geração, não creu, não acreditaram na pregação de Noé. E Deus agora dá ordem para que Noé entre na arca, juntamente com os animais. E agora Noé é guardado na arca, os animais como ordenou o Senhor, e lá naquele imenso barco, entra Noé, seus filhos, suas noras, a sua esposa e os animais como tinha ordenado Deus. E a Bíblia diz que Deus sela a arca por fora. Agora é tarde demais. O juízo de Deus tinha chegado para aquela geração. E o que aconteceu? Após 7 dias, águas começaram a cair. Oh, glória! Se você está ouvindo essa palavra, glorifique a Deus. Porque Ele é fiel. E a sua promessa, a sua palavra, não cairá por terra. Tudo que falou, que está na Bíblia, vai se cumprir, porque Ele é Deus e vela com a sua palavra para cumprir. Então as águas começaram a cair e foram abertas as comportas dos céus e os abismos da terra. Imagine a inundação. 40 dias inundou tudo. Todo ser vivente, toda alma vivente foram extirpadas. Foram destruídas.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode achar essa palavra uma palavra dura, mas isso aqui é um remédio, aleluia, para curar a tua ferida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Deus cumpriu com a sua palavra. Vieram a chuva, destruiu. Passaram-se bastante tempo. E o juízo de Deus veio sobre aquela geração. Noé agora, com a ordem de Deus, sai da arca. 8 pessoas saem da arca após aproximadamente 1 ano. Contando os meses, o tempo. 10 meses, mais ou menos, aproximadamente. 10 a 1 ano após todos esses acontecimentos, Noé sai da arca. São e salvo. É porque o tempo não nos dá. Noé sai da arca são e salvo, irmãos. Mas tem detalhes que são maravilhosos. Porque se nós fôssemos falar o detalhe, tem que ser bastante tempo. E eu não quero ser cansativo aos irmãos. Mas eu quero concluir essa palavra fazendo uma reflexão com você, irmão, e com você, amigo, que está ouvindo. A reflexão é o seguinte, que Deus colocou no meu coração. Observe. Deus salvou Noé. Deus salvou Noé. Noé foi salvo, mas por quê? Primeiro, obedeceu à voz de Deus. Segundo, construiu a arca. Terceiro, entrou na arca. Você entendeu? Deus mostrou para Noé: você vai ser salvo. Agora você tem que construir a arca. Deus não fez o mundo, irmão. Por que Deus não poderia fazer assim? E haja uma arca que caiba, como dizem os estudiosos que entraram na arca, aproximadamente 45 mil animais. Deus poderia fazer em uma palavra uma arca, ou seja, em 1 segundo uma arca que coubesse 90 mil animais. Mas Deus deu ordem a Noé. Noé construiu a arca, entrou na arca e foi salvo. Ou seja, eu pergunto, eu devolvo para você essa fala. Noé foi salvo. Eu quero dizer que há semelhança nesse texto, não dá para nós falarmos com a geração de Noé e a nossa geração, mas eu quero que você guarde essa palavra. Noé construiu a arca. Aí você me pergunta, hoje eu não vou construir barco para me salvar. Mas eu quero te dizer que você precisa construir a sua arca. E como é que você constrói essa arca? Observe que com Noé teve esforço. Ele teve que ir várias vezes, várias horas de trabalho, ir na mata, trazer a madeira em obediência à palavra de Deus. Então, primeiro o que você faz? Crer nessa palavra. Segundo, obedecer esta palavra, obedecer a Deus. Terceiro, se esforçar como Noé fez, para que você não sofra o juízo de Deus que há de vir sobre a face da terra, porque Jesus vai voltar. E aqueles que não for no arrebatamento passarão pela grande tribulação. Então Deus quer te livrar da grande tribulação. Então comece hoje. Guarde essa palavra, comece hoje a construir a tua arca, para que você seja salvo do juízo de Deus, do juízo final que virá sobre essa geração, que não deixa nada a perder da geração de Noé. Nós estamos vivendo uma geração muito difícil, uma geração que zomba da palavra de Deus, uma geração que faz piada com as coisas sagradas, pega os símbolos sagrados, mistura com os profanos, diz o que querem com o nome santo de Jesus Cristo, e vocês acham que vão ficar assim? Não. Há de vir o juízo de Deus e que Deus tenha misericórdia. Então, a partir de hoje, comece a construir a sua arca. E aí mesmo onde você está, o nosso amado evangelista Berenaldo vai orar. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, dobre o seu joelho e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e comece a servir a Deus e construir a tua arca. Que Deus nos abençoe.